Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política uma Vez, programa uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, do Fora da Política não há salvação, do Cláudio Couto. Hoje estamos aqui eu e o Cláudio Couto. O Nassif tardiamente resolveu atender aqueles conselhos do eleitorado bolsonarista e foi para Cuba fazer uma viagem. Espero que volte lá com algumas novidades para o programa e também para outros assuntos relacionados não só ao canal dele, mas eventualmente alguma coisa que ele faça também para a Carta Capital. Como era previsto, o debate que começou agora há pouco na Rede TV UOL tem girado muito sobre o episódio que marcou a eleição paulista nesses últimos dias, que foi a cadeirada ou a banquetada que o José Luiz da Atena deu no Pablo Marçal depois de uma provocação, dessas provocações que o Pablo Marçal se acostumou a fazer em vários ambientes, inclusive nos debates, e que tem sido, obviamente, deixou-se, desde o início dos debates, que corresse livremente. E aí a gente está colhendo o resultado. Todo mundo imagina ou imaginava que em algum momento essa situação ia algum caldo em tornar. Você já teve momentos de agressão não tão abertas, não tão diretas como esse fato, mas teve aquele episódio da carteira de trabalho esfregada na cara do Bozo, o Bozo bateu a mão, houve outras discussões. O Pablo Marçal vem provocando o Datena, não é de hoje. Ele mira o Datena assim, como uma espécie de sparring para poder crescer. E o Datena chegou um momento que não suportou mais. Houve aquela citação, aquela acusação de assédio sexual que o Datena teria feito contra uma jornalista, um episódio ainda também muito nebuloso, porque a jornalista fez a denúncia, depois retirou, depois disse que foi forçada a retirar a denúncia, mas isso tudo gerou essa situação. E a cadeirada, na verdade, acabou virando um grande meme, né? A cadeirada, aliás, uma discussão que nós teremos aqui nesse programa hoje é se, independentemente do excesso, quer dizer, do fato que você passou de um debate político para uma espécie de luta engalfiada de MMA, que efeitos que isso tem, tanto para o público, quanto para o Datena, quanto para o próprio Marçal. O fato é que a cadeirada e a banqueta viraram, vamos dizer assim, os personagens dessa semana. Muito se falou desse episódio. O Cláudio Couto, bem, você assistiu um pedaço inicial do debate, eu também vi ele na Rede TV. Então, um debate até muito truncado, uma tentativa dos mediadores, dos promotores, dos organizadores do evento, de impedir que você tenha algum ato semelhante ou que o debate descambe realmente para uma luta livre ou para uma simples troca de agressões. Lembrando que os organizadores prometeram prender as banquetas no chão. Não sei se isso vai ter suficiente, mas eu queria, obviamente, dizer, começar por isso. O que você viu desse debate até agora, desse momento da UOL Rede TV, mas também que efeitos que você acha que terá, pensando no Datena e no Marçal, desse episódio lá na TV Cultura? Olha, bem, primeiro, bom dia, Sérgio, bom dia aí quem nos acompanha. Olha, acho que o debate começou já no ritmo do que tem sido, né, os debates todos aos quais o Marçal comparece, né, um debate tumultuado, né, cheio de provocações. Acho que a Amanda Klein, né, que é a moderadora, ela atuou muito bem nesse sentido, na medida do que seria possível. Inclusive, quando ele já começou a se referir ao prefeito Ricardo Nunes como bananinha, ela já imediatamente o cortou e disse que ele não poderia se referir aos adversários com adjetivos pejorativos, com apelidos pejorativos, né? E aí ficou insistindo até que ele dissesse o nome do prefeito, ou na verdade ele não falou o nome, mas ele se referiu ao atual prefeito, e aí ficou claro de quem se tratava. Mas conseguiu ali criar uma grande confusão, tanto que se você teve um grande bate-boca entre os candidatos já no primeiro momento, né, por conta do quê? Por conta desses ataques, né, dessa vileza que o Pablo Marçal utiliza, né? Acho que a gente deveria, já que ele gosta tanto de apelidos, né, passar a chamá-lo de Pablo Boçal,
né, porque é isso que ele é um sujeito boçal, ele leva a boçalidade para dentro dos debates, né, produz um ambiente que não é um ambiente em que se possa minimamente discutir questões de políticas públicas, de propostas para a cidade, mesmo da trajetória mais substantiva dos candidatos, né, não essas distorções, essas caricaturas que se faz a respeito deles, né. Até teve um momento ali de lágrimas de crocodilo, né, quando a Tabata Amaral perguntou a ele, né, se ele se arrependia desse comportamento que veio tendo, e particularmente da menção que fez ao suicídio do pai dela, né, como se ela tivesse responsabilidade pelo suicídio do pai dela, que era uma pessoa com dependência química, e ele resolveu, nisso que eu estou chamando de episódio com lágrimas de crocodilo, dizer que não sabia, não conhecia bem a trajetória da família dela, pedia desculpas, né, ele realmente errou naquilo ali e tal, e perguntou se ela o perdoava também, pediu perdão a ela, o que é evidentemente uma hipocrisia profunda, né? Porque a gente já tem muita clareza quanto a qual é o método que o Pablo Marçal persegue, né? E vejo que nós estamos aqui novamente falando dele, porque ele produz tanta confusão que acaba, de alguma forma, pautando a dinâmica do debate, né? Mas ele não está sozinho nisso, né? O prefeito Ricardo Nunes, né, ele também tem, já desde o debate anterior, pelo menos, mas isso já tinha ocorrido antes, embora não com tanta ênfase, insistentemente tentado associar o Guilherme Boulos às drogas. É gozado que o Pablo Marçal, lá no começo, teve essa estratégia, né, de acusar, inclusive, usando aí uma fake news, porque usava um homônimo que tinha ali uma condenação por porte de drogas, um homônimo do Boulos, né, para imputar a ele essa condição, né, de ser um usuário de drogas. E o que o prefeito vem fazendo é, de alguma maneira, também fazer isso, né? Quer dizer, ele reduz o debate sobre a questão legal que envolve a questão das drogas, se é bom ou não você criminalizar, se você tem na guerra às drogas alguma coisa que produza resultados positivos ou não para a sociedade. Só para dar um exemplo, a gente olha aí uma série de estados americanos, de países na Europa, de países até na América Latina, né, que tem aí legalizado, por exemplo, o uso recreativo da maconha, porque percebem que é mais produtivo isso, regular o mercado, do que ficar tentando, com o proibicionismo, resolver o problema, porque o que isso gera é o crime organizado em torno do tráfico. Esse seria o debate maduro, mas o que se cria ali, e o prefeito vem recorrendo a isso, é uma tentativa de, na verdade, criar uma grande caricatura como se eu defendo uma política diferente com respeito às drogas, logo, nessa lógica confusa que ele defende, eu sou alguém que defende que as pessoas usem drogas. Que não se trata disso, né? É simplesmente uma distorção. Mas o prefeito vem insistindo nisso, usou de novo até o Boulos, me parece que rebateu bem, né, a crítica feita por ele nesse sentido, essa crítica que me parece incorreta e obtusa, né, ao dizer que, na realidade, o prefeito tentava seguir uma lógica que é a lógica do seu apoiador, o Jair Bolsonaro. Acho que foi uma forma correta, inclusive, de colocar, e acabou, inclusive, colocando o prefeito Pablo Marçal no mesmo patamar. Enfim, é nessa situação que a coisa está andando, né? O debate, infelizmente, tem desandado para esse tipo de discussão que é improdutivo e, pior, ela é distorsiva e prejudica a própria democracia. Assim, antes da gente falar, eu queria que a gente analisasse também isso do ponto de vista do Datena, mas eu queria voltar primeiro sobre também essa história da legalização das drogas. O próprio Donald Trump, que é o ídolo maior, né, a inspiração de todos eles recentemente defendeu a liberação do uso recreativo da maconha e do comércio de droga, de maconha, até porque é uma discussão não só que tem avançado nos Estados Unidos do ponto de vista do debate público, mas também das experiências práticas. Você transformou o que era, em parte, um problema num novo negócio. O uso da cannabis e toda a sua utilização para diversos negócios e diversas experiências, desde medicinal até mesmo produção de roupa, de tênis, de sapato, se tornou uma coisa lucrativa. Os estados que estão adotando isso têm ganhado muito dinheiro. Mas eu queria voltar aqui e tem cobrado imposto. Isso gerou uma nova economia, parte de uma nova economia em alguns estados norte-americanos, a Califórnia entre eles. Agora, eu queria voltar a um ponto antes de entrar no Datena, que é o seguinte, que eu já queria levantar aqui.
O Pablo Marçal seguiu ali um certo roteiro, tentando imitar um pouco ou mimetizar a experiência do Bolsonaro em 2018, teve um certo sucesso, tem um grande sucesso até um determinado ponto da campanha, mas a impressão que eu tenho tido, quando eu queria te ouvir sobre isso, é se ele perdeu o tom, ou seja, ele não entendeu o comportamento ou como o eleitorado recebeu a forma como ele faz campanha, em comparação até ao que Bolsonaro fez com muito sucesso em 2018, e você acha que, em que momento, vamos dizer assim, o Pablo Marçal perdeu a toada que estava levando ele a essa ascensão eleitoral? Olha, eu acho que a coisa tem que ser entendida da seguinte maneira. Primeiro, esse tom que ele adotou desde o começo faz sucesso junto a uma certa parcela do público, né? E é por isso que ele teve o crescimento que teve. A questão é que essa parcela, embora não seja desprezível do ponto de vista do seu tamanho, ela é minoritária. Então, na realidade, ele, ao mesmo tempo que reforça a sua posição junto a esse segmento do eleitorado, ele acaba minando qualquer capacidade de entrada no restante do eleitorado, na maioria do eleitorado. E é por isso, né, que a rejeição dele tem escalado. Até aí, nesse primeiro bloco do debate, o prefeito Ricardo Nunes, nesse sentido, até me parece foi bem na discussão, falou, olha, você não está percebendo que isso que você faz aumenta a sua rejeição, o que é verdade, né? Aumenta mesmo a rejeição, ou seja, se mostra, de uma certa perspectiva, contraproducente. Claro que a gente pode encarar essa estratégia do Marçal como uma estratégia que serve para, talvez, duas outras alternativas. Não ganhar a prefeitura, mas se posicionar de forma mais geral no tabuleiro político, para se apresentar depois como candidato, por exemplo, em 2026. E aí pode ser, por exemplo, candidato ao Senado, né? Se for candidato ao Senado, ele, que é uma eleição majoritária, mas que não tem segundo turno, e aí o mais votado acaba indo adiante, mesmo que tenha uma rejeição grande, ele tem chance de entrar, ainda mais que a próxima eleição para o Senado será aquela eleição com 2 cadeiras em disputa. Então, essa é uma possibilidade. Claro que se for para deputado, ele já está eleito, se for por um partido que tenha possibilidade de atingir o quociente eleitoral e não tenha os problemas que o partido pelo qual ele concorreu na última eleição, no caso o PROS, naquele momento, acabou enfrentando. Né? Então, essa pode ser uma estratégia, se recolocar, ou até mesmo, claro, fazer um voo mais alto, né? Arriscar uma candidatura, por exemplo, presidencial, ou até mesmo uma candidatura a governador do estado de São Paulo. Se, por exemplo, Tarcísio sai para presidente, ele tem ali um espaço para entrar no eleitorado de extrema-direita no estado de São Paulo. Ainda acho que nessas eleições com o segundo turno, ele tende a enfrentar dificuldades porque ele exagera, e aí é o seu ponto, né, Sérgio? Ele vai além do que talvez seria minimamente aceitável. Até o Bolsonaro, de vez em quando, se continha, né, se comportava minimamente. Se a gente pensar na conduta do Bolsonaro nos debates, só para dar um exemplo, enfim, perto do que o Marçal faz, a conduta do Bolsonaro nos debates era a conduta de um lorde, porque a coisa vai longe demais. E olha que a gente viu o que aconteceu, inclusive aquele ataque covarde que ele faz, por exemplo, a Vera Magalhães, lá nos debates, né, que faz um ataque violento a ela, misógino, um negócio barra pesada, só para citar um episódio que ficou conhecido. Então era em debate e era o Bolsonaro se comportando mal. Naqueles da Globo, ele ainda conseguiu se conter um pouquinho mais. O Marcel, acho que não há debate no qual ele seja capaz de se conter, e aí está obrigando realmente a essas regras mais restritivas, né? Essas regras que venham tornando os debates cada vez mais engessados, mas que, na verdade, precisaram ser criadas porque surgiu um fato novo, né? Que é essa figura. Então, acho que ele pode se colocar no tabuleiro nesses termos. E a segunda alternativa, que me parece que há, e essa aí, independentemente de qualquer outra coisa no campo político, acho que ela continua válida para ele, é ampliar o seu mercado junto aos trouxas que vão atrás do tipo de informação, formação, se é que a gente pode chamá-la dessa maneira, que ele proporciona, né, que fazem seus cursos, né, que compram seus materiais, né, que vão atrás dele. Né? Tem idiota suficiente na sociedade para que um indivíduo como esse, né, que é um pastor de idiotas, ele consiga lucrar. E aí, consequentemente, o Pablo Marçal amplia esse seu mercado, e ao ampliar esse seu mercado aparecendo do jeito que está aparecendo, se tornou um fenômeno, veja, não é paulistano, sequer paulista, é nacional. Né? E agora, depois da cadeirada, até começa a ser conhecido fora do país, porque foi um episódio que teve repercussão fora do país também.
Então, me parece que ele começa a ganhar aí espaço para ter um mercado mais amplo, como coach, como influencer, o nome que se quiser dar a esse tipo de coisa, né? Então, me parece que ele tem uma lógica de ganha-ganha se comportando dessa maneira, ainda que ela possa, do ponto de vista da eleição paulistana, não ser a estratégia que vai levá-la à vitória. Bem, a gente está recebendo aqui muitas mensagens. O Alex Gonçalves, e a lei do retorno? Dava golpe em idoso, agora tomou um golpe de um idoso. O Devani Paulo, o objetivo do Datena não era acertar a cadeirada, mas o impacto do fato. Ele conseguiu, mas continua reacionário. Ana Maciel, chapéu de fascista é marreta ou cadeira? Remédio para doido é 2,5. Datena, nunca critiquei. O Jocélio Jorge, alguma informação sobre o estado da cadeira? O Carlos Almeida, poderia apelidar ele de cadeirinha do PCC. O Boulos tentou fazer colar esse apelido, mas não pegou. E a Regiane Alves. E a cadeira, passa bem? Alguém sabe o estado dela? É uma cadeira frágil, né? Uma cadeira de plástico e tal. Tem até uma cena que o Marçal lá tentou fazer lá a sua facada, o seu atentado do Trump, ele fez uma foto no hospital, se esqueceu e acabou mostrando a pulseirinha que o hospital colocou, e aquela pulseirinha verde quer dizer, você pode ficar... Você não está com grandes problemas. Você pode ficar horas... Com resfriado. É isso. Pode indivíduo com resfriado, indivíduo com encravada. Agora, e ele fez aquele teatro ridículo da ambulância também, né? Não, e depois eu entendi, ele protegeu o braço, depois disse que quebrou a costela, também não... Até agora não entendi esse fenômeno. Que não é aqui a costela, aqui é o ombro, né? Ele quebrou aqui embaixo, mas a cadeira não chegou lá embaixo, né? Não, ficou aqui, mas eu estava apontando para as costas. Não? Era uma costela? É costela aqui em cima? Não, aqui embaixo. Aqui em cima nem tem costela, pô. Não, aqui é a escápula. Não, estou falando lá embaixo, aqui, as costas. Mas ele fez assim, nas costas. E como é que ele quebrou a costela? Olha, não quebrou, inclusive, né? Porque o laudo do sírio-libanês é um laudo que fala que ele teve traumas, né, no punho, mas trauma é uma pancada. O jogador de futebol no jogo tem um monte de trauma, né? Toda hora leva uma pancada. Então, isso não quer dizer nada, né? E aquela cena na ambulância, aquilo realmente é para entrar para os anais da canastrice política, né? Porque o sujeito que logo depois da cadeirada ele continua ali em pé, chamando o Datena para briga e aparece ali, chega a voltar para o púlpito, aí decide num certo momento que é melhor não ficar ali, é melhor ir para o hospital, ou seja, ele chamou de arregão, mas o arregão ali foi ele, embora me pareça que tenha sido um arregão com uma certa estratégia que foi o quê? De se vitimizar. E aí aparece naquela cena que é realmente patética na ambulância, né, com seus apoiadores dentro ali, né, do habitáculo da ambulância, botando a cabeça para fora, né, gritando, tipo, sai da frente, coisa assim, não basta a sirene da ambulância, tem que ter marçalista ali fazendo gritaria para o pessoal sair da frente, e ele, com a aparência de desacordado, recebendo oxigênio, como se o sujeito tivesse levado um tiro, ou até mesmo uma facada, né? Vamos pegar o caso do Bolsonaro, e aí não é à toa que os bolsonaristas ficaram bravos, né, com a comparação, né? Porque nisso eles até têm razão, né? O Bolsonaro levou de fato uma facada na barriga, né? O Trump levou um tiro de AR-15 que triscou a orelha, né? Imagina, 1 centímetro para o outro lado e arrancava metade da cabeça dele, né? E o Marçal levou a sua versão da bolinha de papel, né? Do Serra, lá na outra eleição. Foi a cadeira. Claro que a cadeira pode machucar muito mais do que a bolinha de papel, a gente é obrigado a reconhecer. Mas não para aquele teatro que ele fez. E acho que isso acabou, inclusive, pegando mal, né? Mesmo o pessoal que o apoiava falou, puxa, mas agora exagerou. Inclusive porque ele fazia uma pose de machão, né? Do cara que enfrenta qualquer coisa, que não tem medo de nada, que sai na porrada. Né? Ainda deu uma declaração de que poderia ter segurado a cadeira e imobilizado o Datena. Bem, se podia, por que não fez? Né? Parece... provavelmente... Me segura que eu vou para a briga, me segura. E ninguém está segurando, né? Daqui a pouco não me espantaria se ele vendeu para os seus seguidores algum tipo de curso de autodefesa. Ele vai falar, eu não fiz porque eu fiquei com pena do Datena, mas eu poderia ter feito isso. E vai ganhar uma grana. Isso, essa história, né? Tem um humorista que postou um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, eu acabei recebendo, né, que ele mostra um curso do Marçal, aquele que eles dão para os otários que pagam para aprender alguma coisa com ele, né, e nesse curso ele fala primeiro que você pode enfrentar um tubarão,
né, dando um soco no focinho do tubarão. É claro que você vai botar uma mão, ele dizendo, ele pode pegar seu braço, mas você tem 2 braços, então enquanto ele come um, você dá um soco pro outro. Essa é a ideia. E aí um outro que ele fala que você faz uma coisa parecida com uma onça, né? Um leão. Mas ele fala da onça. Se a onça aparecer na sua frente, você começa a gritar para ela, rugir. Se puder, pega um galho e ampliar para você parecer um bicho que ela vai embora. Ou seja, esse é o Marçal, o cara que acha que vai encarar a onça de face a face, né? A onça que é um bicho que mata jacaré para comer. Ele acha que vai encarar uma onça face a face, né? E não encara o da Atena, né? E não encara o da Atena. E não encara o da Atena, né, gente? Cardíaco e fora não encara a cadeirada do da Atena. E depois fica dodói dentro da ambulância, precisando de oxigênio. É esse? O valente, o que pode tudo, que vai para a montanha, embaixo de chuva, num lugar perigoso, com um monte de otários que foram com ele lá também, e fica lá, tem que ser socorrido pelo bombeiro, que falou que bando de manés, esses aqui que eu vim buscar. O que falar de um cara desse? Não, ele é o típico valentão brasileiro, que é o cara que é valente quando tá ou cercado de segurança ou no 100 para 1. 100 para 1, o cara é corajoso. E houve uma cena grotesca, uma cena grotesca ontem, né, ali na região da Santa Efigênia, que o Marçal foi para lá com o seu séquito, e aí um sujeito muito bem-humorado, um motoboy, pegou um banco até meio parecido com o banco ali que foi instrumento da cadeirada no Marçal, né, e ficou brandindo ali o banco, tirando onda, né, não estava ameaçando ninguém. Aí aquele vereador muito boçal, deve ser o mais boçal da Câmara de São Paulo, e olha que tem aquele Amadeu, que é outro que também se esmera para ser boçal. Estou me referindo ao Rubinho Nunes, né, foi lá o quê? Tentar arrancar o banco da mão do cara, aí se agarrou, aí levou os seguranças para ir lá brigar com o cara, e não conseguiu arrancar o banco, e aí o sujeito, que era um motoboy, foi ali ajudado pelos seus amigos, né? Enquanto isso, um outro maluco dançava enquanto o pau comia. Uma cena, assim, ridícula, né? Foi ridículo, chega até a ser meio cômica, parece, né, a cena dos Trapalhões, dos Três Patetas, alguma coisa assim. Mas mostra que os caras, inclusive, sentiram o golpe, né? Para esse boçal do Rubinho Nunes ir lá querer arrancar o banco do cara na porrada, porque os caras sentiram que aquilo, né, pegou mal. Inclusive, o fato de ter virado meme é um exemplo disso, né? Por que virou meme? Virou meme porque foi ridículo, né? E pro Pablo Boçal, ou Pablo Marçal, como vocês quiserem chamá-lo, né, passar a pose de ridículo é ruim, né? Porque ele, na verdade, quer mostrar aquele que ridiculariza todo mundo e não é ridicularizado por ninguém. Essa cena o tornou ridículo. E ele próprio depois reforçou a sua auto-ridicularização naquela cena. Eu nunca vou me cansar de chamar atenção, a cena dele, né, fingindo desacordado, recebendo oxigênio na ambulância, depois de ter levado, que ele mesmo depois veio a descrever, o cara sequer consegue ser coerente, de encontrão. Ué, mas o encontrão, o cara precisa tomar oxigênio? Precisava dormir no Sírio-Libanês? Eu fico imaginando como é que o pessoal do Sírio-Libanês deve ter lidado com a questão de um cara pedir para ficar internado, sendo que não havia necessidade da internação, né? Virou hotel, né? Pernoite. Talvez alguns hospitais, o Einstein e o Sírio-Libanês, às vezes, também se comportam dessa maneira, né? Eles um pernoite, né? Podia ter ido para um motel, né? Fazer um pernoite no motel, que saia mais barato. Você vê, por exemplo, o Einstein, por exemplo, é uma espécie de hotel do Bolsonaro. Toda vez que o Bolsonaro também tem um chilique, está ameaçado, para onde ele vai para o Einstein. Vai ser muito bem recebido, fica lá. Agora, e para o Datena, quer dizer, eu acho que o Datena, quer dizer, não vai entrar muita gente agora discutindo, é o fim da política, é o fim dos debates, como os debates brasileiros também não tivessem virado já há muito tempo uma pantomima, tivesse já virado uma espécie de um vale-tudo, onde não se discute nada, onde uma discussão séria sobre o programa não tem nenhuma importância. Agora, também para o Datena, pela imagem que ele construiu na televisão, também me parece um gesto que era um gesto que faz sentido para a persona da Atena, menos o político, mais o apresentador. Mas, no fim das contas, o que você acha que sai disso? E era um valentão também, né? Que também tinha essa pose de valentão. Ganha, né? Me pareceu que até agora ele ganhou, né?
Não, inclusive, porque, vamos lá, né? É claro que a cadeirada é uma agressão física, inclusive passível de ser criminalizada, né? Enfim, é uma situação que pode ser criminalizada, lesão corporal, né? Claramente foi isso que aconteceu ali. O próprio Datena reconheceu, né, que errou e depois e tudo mais, né? Agora, eu diria, é uma situação em que ele foi levado a isso numa ação impensada, irracional do Datena, por um sujeito que foi lá calculadamente produzir aquele resultado. Eu acho que é uma diferença importante com respeito a isso, ao dolo, né? Na verdade, o Pablo Marçal, e ele desde o começo do debate estava fazendo aquilo, provocando repetidamente o Datena para que ele acabasse explodindo. Um sujeito que claramente está fragilizado emocionalmente, teve aquela entrevista com o UOL que ele acaba chorando e nem termina a entrevista, e você vê que o indivíduo realmente está fragilizado. Já tinha antes mesmo da entrevista dado sinais dessa fragilização, tudo indica que é um sujeito que se arrependeu, né, de dessa vez ter ido com a campanha adiante, e aí já era tarde, porque já estava ali colocado, né, foi enxovalhado, né, pelo Marçal naquele momento, inclusive com uma questão altamente sensível, que é essa acusação aí de molestação ou assédio sexual. E aí, consequentemente, o indivíduo, depois de muitas, e ao ser questionado na sua hombridade, porque foi o que o sujeito fez, né, falou, você não é homem, não sei o quê, blá, blá, perdeu a paciência, né, explodiu, foi lá e cometeu o ato irracional. É condenável, porque, claro, né, cometeu um ato irracional, mas nem por isso deixa de ser uma agressão, deixa de ser um ato criminalizável como lesão corporal. Só que, de outro lado, você tem um sujeito que foi lá propositalmente para provocá-lo até que ele tivesse aquela reação. E o pior é que esse Marçal, ele diz que vai fazer isso. Ele anuncia que ele vai entrar na cabeça do cara, que ele vai pegar seus pontos fracos, que ele vai explorar. Ou seja, o indivíduo foi deliberadamente ali produzir aquele resultado, né? Me parece que talvez, e até havia espaço para isso, né, a imprensa deveria ser mais cautelosa nesse momento ao chamar para os debates. Ele pertence a um partido que não tem sequer um único parlamentar no Congresso. Ele vinha sendo convocado aos debates por conta da sua posição nas pesquisas, mas as próprias regras eleitorais da legislação não obrigavam a que ele fosse chamado. O que eu diria? Era melhor simplesmente não chamar, porque é um indivíduo que sabidamente terá um comportamento inadequado num debate. Ora, se ele terá um comportamento inadequado, você já tem um motivo para não chamá-lo e tem uma justificativa legal para não chamá-lo, que é ele não responde aos requisitos legais mínimos, que é ter um partido com um mínimo de existência no legislativo. E pronto, exclui logo esse babaca, né, dos debates e tudo se resolve. Eu queria pegar esse ponto, é um ponto importante, porque fica agora a mídia toda, primeiro, chocada com o que está acontecendo, como se não tivesse participação e responsabilidade, como se só estivesse assistindo tudo e apenas fazendo o seu trabalho de cobrir e contar a eleição de uma forma distanciada e acima do bem e do mal, sem compromisso, como se não tivesse feito parte da transformação dessa máquina. Não é de hoje. Eu só vou dar um exemplo. Quando o Marçal foi para o primeiro debate, se eu não me engano, ele estava na casa dos 14%. O Requião, segundo as pesquisas, está com 12% em Curitiba. E o que as TVs têm feito em relação ao Requião? Que é do partido Avante, que, como PRTB, também não tem o coeficiente mínimo. Ele não tem sido chamado para a maioria dos debates. Mas o Marçal foi chamado, participou do primeiro, fez o que fez, transformou o debate, como a gente já discutiu, que já era um vazio, num show de horrores, e dali em diante começou essa sessão dele do 14 para 20. Aí fala, mas agora ele tem 20 e poucos, não pode ficar fora. Sim, mas ele tinha 14 quando começou, e vocês aceitaram esse jogo. Né? Então, não devemos nunca esquecer o papel que a mídia tem nesse processo. Né? São as redes sociais, são as plataformas digitais, a disruptura da comunicação, da forma como as pessoas se informam, mas é um mecanismo que funciona muito integrado ainda, e os meios de comunicação têm uma parte relevante, porque eles produzem também os conteúdos que depois são replicados ou distorcidos nas redes sociais, nas plataformas digitais, mas o fato é que a origem está lá, e é uma parte dessa origem. Então, também era um momento de repensar que papel que os meios de comunicação têm que ter nesse processo. Depois, para não ficar chocado, aí um Pablo Marçal é eleito, faz o que o Bolsonaro fez em relação à mídia, e fica depois todo mundo achando, temos ameaça à democracia. Sim,
mas vocês participaram, deixaram. Não exerceram Exato. plenamente o seu papel no momento em que deveria ter exercido. Agora, Cláudio Couto, eu fiquei com a impressão que tanto o Boulos e o Nunes podem levar alguma vantagem nesse processo, no fim, nessa diatribe entre o Datena e o Marçal. O Marçal já tem sido identificado, e foi identificado na pesquisa da Datafolha, como alguém que é desrespeitoso, é a principal característica, ou pelo menos a característica que o Datafolha sublinha, ao fato de que o Boulos é reconhecido como alguém que se preocupa com os pobres, e o Nunes, sei lá por quê, que é um sujeito competente, preparado, ou que pode fazer as coisas também sabendo lá de onde vem, no caso do Nunes, de onde vem essa avaliação. De qualquer forma, isso me parece, assim, faltando aí 2 semanas praticamente para o primeiro turno, que está me parece cada vez mais consolidado no segundo turno, Nunes e Boulos. E a minha pergunta para você é se um episódio como esse não só tende ou não a reforçar essa... Quer dizer, no fundo, Boulos e Nunes saem ganhando desse episódio, ou não? Eu acho que sim por tabela, né? Eu acho que sim por tabela. Entendo que esse episódio tende a ser mais negativo para o Pablo Marçal do que positivo, né? Porque nesse caso ele realmente conseguiu, mesmo sendo ele o sujeito que levou a cadeirada, ele conseguiu vitimizar o Datena. E aí, consequentemente, ele é o algoz. É claro que todo mundo viu que o Datena foi lá e deu-lhe uma cadeirada, só que todo mundo viu que isso foi feito depois de ataques muito violentos do ponto de vista emocional, simbólico, verbal, né? E isso é considerado também pelas pessoas. Ninguém é otário. Quer dizer, tem os seguidores do Marçal que são. Mas, tirando isso, as pessoas entendem o que efetivamente acontece. E ao entenderem o que efetivamente acontece, né, vão claramente rejeitá-lo muito mais. Então eu acho que na realidade isso foi muito negativo para ele. Acho que dessa vez é aquela história que o velho Tancredo Neves dizia, né? Esperteza, quando é muita, vira bicho e come o dono. Né? E acho que foi isso que aconteceu aí com o Pablo Marçal. Né? Ele pensou em ser esperto demais e talvez tenha se prejudicado. Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Posso ser, de repente, desmentido pelos fatos. Né? Vamos ver o que as próximas pesquisas mostram. Mas eu apostaria que sim, ele deve ter uma recuada. E aí todos os demais candidatos a rigor tendem a ganhar com isso. E muito mais, evidentemente, os dois ponteiros da disputa. Né? Que é uma disputa, claro, muito mais favorável ao Nunes do que ao Boulos. Porque, de novo, dados das pesquisas. As pesquisas mostram que o Boulos tem, a despeito de qualquer coisa, uma rejeição muito alta. Né? E veja que era uma rejeição muito associada à sua imagem de radical, né? Do indivíduo que invadia propriedades e coisas que tais, né? Que sempre foi muito explorado. De repente, o Nunes, eu duvido que isso não tenha sido feito com muito estudo, né? Começa a tentar colar nele a imagem de alguém que apoia a liberação das drogas e, consequentemente, dentro dessa maneira como ele faz o discurso, apoiaria o uso das drogas de forma desenfreada pelas pessoas. Né? É isso que o Nunes está tentando fazer. Então isso tende a aumentar até, num certo sentido, se cola a rejeição ao Boulos. Enquanto que o Nunes, na verdade, fica ali planando, né, como o atual prefeito, e o atual prefeito sempre tem uma vantagem, e não é só porque está com a máquina, embora isso também, independentemente disso, né, a gente sabe que é uma tendência do eleitor, às vezes, não trocar o certo pelo duvidoso. E aí, se ele acha que a prefeitura é razoável, muitas vezes ele prefere deixar do jeito que está. Por isso que a gente tem, e as pesquisas mostram isso, pesquisas da ciência política, que você tem uma altíssima taxa de reeleição de prefeitos, Brasil afora, desde que o Instituto da Reeleição foi criado. Essa é, digamos, todo o resto mantido constante, o mais provável a acontecer em qualquer eleição municipal, maiormente nessa. O Nunes tem uma taxa de rejeição mais baixa, né, ele consegue amealhar os votos não só da direita, né, de uma parcela dela, evidentemente, porque outra está lá com o Marçal, mas inclusive de um eleitorado de centro, né, e aí, consequentemente, ele tem uma vantagem estratégica. Mas, de qualquer maneira, olhando para o momento imediato, né, isso é benéfico para os dois, mas para os dois irem para o segundo turno. Acho que não já antecipando possíveis
resultados de segundo turno. Para isso, a gente talvez tivesse que ter algum outro tipo de situação se apresentando nessa eleição que pudesse alterar esse jogo de rejeições, né, e de alcance junto a segmentos distintos do eleitorado por parte dos dois principais candidatos, o que até agora não aconteceu. Eu não sei se é um pensamento geral na campanha do Boulos, mas certamente alguns integrantes da coordenação de campanha acham que essa rejeição do Boulos também está ligada ao que eles dizem que foi um pedágio pago ao campo progressista de esquerda, porque muito tempo se ficou falando que o Boulos estava muito acuado, muito jeitoso, muito fofinho, e deixando só para a Tabata o serviço de atacar o Pablo Marçal. E aí o Boulos passou, no início da campanha eleitoral no Rádio e TV, a fazer uma coisa mais incisiva em relação ao Pablo Marçal. A rejeição do Pablo Marçal é maior, mas a do Boulos cresceu também alguma coisa nesse período, e aí o que a coordenação de campanha diz é que mudou o tom nas últimas semanas, agora é falar mais de propostas, de uma maneira mais simplificada, e deixar de lado um pouco esse ataque, porque o Boulos precisa aparecer também como alguém que vai governar, até para fugir dessa pecha de radical, dessa imagem de radical que o acompanha já há muito tempo, e que é ele, também o Boulos, ao longo desde que ganhou a eleição para deputado e desde que também se apresentou de forma mais clara para essa campanha, depois do resultado de 2020, tem tentado atenuar, né? Você vê o Boulos agora com terno, com umas camisas mais, vamos dizer assim, lá tucanato, né? Um pouco mudança de discurso, tentando mostrar que ele é um prefeito para todos, né? E tentando fugir dessa ideia de que ele é um radical, um invasor de casas e tal. Então, acho que uma jogada muito legal da campanha do Boulos para suavizar essa imagem dele foi essa presença da avó dele em muitos dos materiais, né? E cria uma simpatia, né? E ao mesmo tempo é o seguinte, né? Poxa, seria uma senhora idosa apoiando um radical violento, alguma coisa desse tipo, mesmo sendo o neto dela, essa imagem não cola muito. Então acho que foi uma boa estratégia, mas é claro, é um elemento no meio de todo esse processo de reconstrução de imagem que o Boulos pode estar tentando fazer. E eu acho que, quanto a essa questão dos ataques ao Marçal, ele não precisaria realmente se preocupar com isso, né? Porque, primeiro, o Nunes, que é quem tem mais tempo de TV e rádio, está fazendo isso sistematicamente, inclusive de maneira muito competente, diga-se de passagem, na sua propaganda eleitoral, né? Aquela coisa de procura lá no Google e tal, tanto que o Boulos começou a fazer é emular essa propaganda de dar uma busca no Google para achar os podres do Marçal, né, fazendo isso em relação ao Nunes, né, até com a mesma dinâmica, quase parece até que é o mesmo locutor que está falando, né, fez, por exemplo, com relação à questão das creches, né, para a gente pegar o exemplo mais importante. Então, o adversário dele agora é o Nunes, não é o Marçal. Deixa o Nunes se virar com o Marçal, até a Tabata estava também utilizando o Marçal, me parece, muito de escada, né? E também para passar a imagem ali da pessoa sensata, ou seja, se o outro é um poço de insensatez, né, eu sou a candidata sensata, candidata que, enfim, tem uma postura, né, não se comporta de maneira violenta como outros candidatos, tenta discutir projetos e propostas, mas vai lá e, pumba, bate no Marçal porque ele é o anti tudo isso. Né? Você vê que ela até mira muito mais nele. Por quê? Porque ele vira uma escada, né, para ela poder tentar aí ter alguma melhora, né, nessas intenções de voto na campanha. Então, para o Boulos era perda de tempo ficar ele fazendo isso. Acho que ele tem realmente que investir mais positivamente na sua imagem e, eventualmente, na desconstrução do prefeito. Temos aqui a Kátia Maria Caldeiras Pires, uma pergunta, na verdade, daquele momento que a gente estava discutindo sobre o papel que as emissoras de TV e os meios de comunicação têm nessa exposição também, hiperexposição do Pablo Marçal, diante do que ele tem oferecido, que a legislação eleitoral permite. Ela pergunta, mas, Cláudio, não será por isso que as emissoras o convidam para dar ibope? Estão interessados em discutir os programas dos candidatos? Acho que não, né? Olha, quer dizer, não interessado. Eu acho que talvez num primeiro momento sim, né? E acho que até vou mais longe, né? Antes de ficar muito evidente essa conduta do Marçal, enfim, ele era relativamente
desconhecido de grande parte da imprensa, embora ele tenha aí tantos seguidores nas redes sociais, né, para um certo público, ele não era uma figura tão conhecida. Claro, o nome dele já era, mas não o personagem exatamente que ele cria. E acho que ali havia um fato jornalístico, né? O sujeito estava numa posição nas pesquisas que tornava meio impositivo, né? Que você o convidasse. Né? E mais, né? A que tipo de programa de TV vai um sujeito desse tipo para provocar audiência? Bem, você pode lembrar do Bolsonaro, né? Que era useiro e vezeiro de comparecer, né? Em programas de entretenimento, né? Tanto que foi só o programa da Luciana Gimenez ali pelo menos uma dúzia de vezes, né, em menos de 10 anos, ali entre 2010 e 2018, há um levantamento que mostra isso, né, somando outros programas, CQC, Ratinho, coisas do tipo, ele chegou aí 36 vezes à televisão, mas era interessante, o Bolsonaro só ia a programas de entretenimento, ele não ia a programa jornalístico, ser entrevistado por jornalistas mesmo, sérios. Né? Não, ele é um programa de entretenimento, por quê? Porque ele sempre foi uma espécie, eu tenho usado sempre essa expressão para me referir a ele, né, de atração de freak show, né, atração de circo de horrores, né, o sujeito de 8 cabeças, né, enfim, coisas desse tipo. Então ele era levado lá por isso, porque chamava muita atenção com o seu comportamento exuberante, bizarro, né, extravagante, excêntrico, vamos usar aqui várias coisas, ou até mesmo ultrajante, né, porque no caso do Bolsonaro certamente era disso que se tratava, e dava audiência. E aí os programas de entretenimento foram criando um espaço, tornando o Bolsonaro muito conhecido. Ele se tornou nacionalmente conhecido justamente, veja, não pela sua importância política como um articulador no Congresso, né, tanto que ele nunca teve posição institucional relevante no Congresso, mas pela sua condição de um deputado folclórico, né, e dado a criar controvérsias, polêmicas o tempo inteiro, ao ponto de virar atração de programa de entretenimento. Né? Enfim, você levava lá o comedor de fogo, o sujeito que botava chumbo derretido na língua, né? O sujeito que rasgava a lista telefônica com a mão e levava o Bolsonaro. Né? Um pouco isso, né? Atração de bizarrices. Né? E o Marçal poderia ser isso também, mas veja, aí a gente não está falando mais do programa de entretenimento, está falando dos debates, que a rigor devem ser um lugar sério. Claro que tem algum espaço, né, para um certo calor da discussão política e tudo mais, isso é até interessante, se você lembra dos debates lá dos anos 90, né, aquele debate de 89, famoso, né, o embate entre o Maluf e o Brizola, né, filhote da ditadura para cá, desequilibrado para lá, tanto que o Marçal, num dado momento, ele começa a chamar o Datena de desequilibrado, imitando o Maluf, repare nisso. Eu não lembro se foi nesse último debate ou no anterior, ele fala com aquela voz anasalada do Maluf, chamando o Marçal de desequilibrado, que era a expressão que o Maluf usava para chamar o Brizola. A gente teve aqueles eventos, teve nas eleições municipais mesmo de São Paulo anteriormente, né, embates também muito duros entre a Marta e o Maluf, né, ele chamando a Marta de Dona Marta, ele de mitômano, né, o sujeito que tem compulsão a mentir. Então você tinha esse tipo de coisa. Agora, ainda ficava dentro de um certo limite, né? Digamos que o espetáculo, ele de alguma forma acabava sendo produzido meio que a partir da dinâmica do debate político. Nesse caso, o espetáculo do horror, ele é produzido não a partir da dinâmica do debate, ele é produzido anteriormente com a intenção única de levar ao palco do debate um comportamento de produção de um espetáculo bizarro. E é nisso que o Marçal claramente se distingue, né, dessas outras situações em que nós tínhamos ali bate-bocas, mas que, digamos, no calor do debate, a temperatura subia. E vimos até alguns casos disso nessa campanha mesmo, e nesses debates da Prefeitura de São Paulo, entre candidatos do campo, eu diria, da normalidade. Então, acho que é preciso também entender a coisa nesses termos. Não sei se a imprensa está chamando para dar audiência, portanto, ou se na realidade ela está comendo mosca e insistindo em manter o critério de convocação pela posição nas pesquisas, sabendo-se que esse sujeito é um sujeito que vai prejudicar a qualidade do debate e não haveria necessidade de chamá-lo. Você mencionou o Requião. O Requião é um sujeito que foi governador do estado do Paraná e já teve posições políticas importantes. Foi senador, né? Se não estou enganado agora. Senador da República. Um sujeito que tem uma importância política grande. Goste ou não do Requião, isso é outra história. Mas é um sujeito que tem uma trajetória política relevante.
Agora, Pablo Marçal, a gente está vendo, é simplesmente um criador de confusão, né? Então, acho que poderia se usar essa possibilidade que a lei abre para não levá-lo mais a debates, para não dar palco, né, para esse tipo de encrenqueiro. Mas a degradação vem de algum tempo. Vamos lembrar que na última eleição nós tivemos lá o padre Kelman, né? Que era o laranja Sim. do Bolsonaro para fazer esse tipo de coisa. Não com a violência, a virulência ou a disfarçatez do Pablo Marçal, mas estava lá também para ser uma figura folclórica. E a gente pensa, também já encheu um pouco um saco, pelo menos no meu entender, na política brasileira, essa ideia do folclore, né? Sabe, é o tiririca, é o macaco tal. Na hora de a gente superar um pouco isso, talvez, né? Sim. Agora, eu acho que vai ser necessário repensar, pelo menos, as regras e a organização dos debates. Acho que em algum momento. Eu acho que esse Isso sem caso do dúvida Paulo nenhuma. Marçal está claro e deixou isso claro. Agora, eu acho que o Paulo Marçal, na verdade, errou de cidade. Eu acho que ele deveria ter concorrido em Balneário Camboriú, porque, por exemplo, Balneário Camboriú acabou de anunciar que vai fazer o prédio mais alto do Brasil. Já tem o Então, maior, mas vai fazer um mais alto ainda. mas é Então, por isso que ele não concorreu, porque lá já tem. Ele queria já fazer tem. onde não tem, entendeu? É isso. Aí a única coisa lógica do ponto de vista de proposta política do Marcelo é isso. Vai fazer um prédio que não serve para nada, de 1 quilômetro de Nem pode altura, num lugar que não nem, existe algo parecido. Porque lá no nem, Camboriú já tem. que nem o Estado pode construir, né? Quer dizer, vai o quê? Vai dar benefício fiscal para quem construir? Essa Isso é uma isenção proposta fiscal. completamente mirabolante, né? É que nem a bobagem ali dos teleféricos, que até, Não claro, em algumas pegou, não comunidades, a pegou. gente vê isso em Bogotá, alguns lugares faz sentido você ter, pelas características do terreno, para você La permitir que as pessoas Paz. desçam. Oi? La Paz tem um que La passou a funcionar. Paz, eu acho que, veja, mas cidade de São Paulo, não tem muito sentido isso. Né? Não, Não, foi não até tem no muito Rio, né? cabimento. Ele errou de Ainda mais, cidade. se fosse até você imaginar teleféricos em certas comunidades, como uma coisa muito local ali, para você facilitar o deslocamento, sei lá, de uma área mais alta para uma área mais baixa, acho que tudo isso é razoável. A gente poderia até discutir aí, precisaria olhar para a cidade, né, fazer um estudo. A gente estou falando aqui, em princípio, seria concebível. Agora, imaginar que você vai espalhar teleféricos pela cidade inteira, como uma espécie de aerotrem por cabos, e aí vai resolver o problema do transporte público na cidade de São Paulo, é realmente alguma coisa, uma proposta de quem, não, na verdade, não tem proposta alguma, né? Agora, tô mudando de país, mas não mudando muito de estratégia. Tivemos aí a prisão de mais um suposto atacante, alguém com intenções de matar o Trump. É uma história um pouco ainda mais nebulosa do que foi aquele do tiro da orelha. Lá realmente teve o tiro, a bala passou da orelha, machucou, não foi aquilo tudo que ele disse que era, mas foi. Agora, dessa vez, o cara foi preso, atirou ali. Agora, você acha que tem, no caso dos Estados Unidos, que efeito que você imagina que essa nova tentativa de assassinato do Trump terá sobre o processo eleitoral americano? Olha, acho que ela pode ter algum efeito no sentido de inflamar mais os apoiadores do Trump, né? Mas não no sentido de produzir alterações naquele eleitorado que é o eleitorado oscilante, né? Que pode pendular, que pode ir tanto para um lado como para o outro. Acho que esse eleitorado não vai decidir com base nesse tipo de coisa. Né? Acho que também é o resultado, né, tanto esse episódio como o anterior, né, de uma sociedade que tem no culto às armas uma coisa muito forte, né, e não à toa o rapaz lá que acabou até sendo morto ao tentar matar o Trump, ele, na verdade, tinha essas armas em casa disponíveis, porque eram armas do seu pai. Né? Esse outro sujeito é um sujeito, inclusive, já envolvido em uma série de problemas anteriores com a justiça, né, de criminalidade, de fazer confusão. Né? Não era propriamente um assaltante, nada disso, mas era um sujeito claramente violento e metido em confusões aí com questões legais, né? E que, enfim, pelo jeito, resolveu ali liquidar o Trump. Né? Tinha ali acalentava o sonho de ir para a Ucrânia, guerrear mesmo que morresse, né, na defesa da Ucrânia contra a Rússia, né, um sujeito, digamos, um tanto quanto desequilibrado. E nos Estados Unidos tem um monte disso, não à toa, é um país que a gente volta e meia vê aqueles atentados e tudo mais, e não estou nem só me referindo
aos atentados com bullying em escola, né? A gente vê também, por exemplo, aquele atentado que houve alguns anos atrás, não era bem um atentado nesse sentido, mas de um sujeito que andava no porta-malas de um carro, né, com um rifle, né, que a ponta do rifle saía, né, por um buraquinho no bagageiro, então ele ficava ali oculto, enquanto o outro sujeito dirigia e ia matando as pessoas na rua. Esse tipo de doideira, né? Então você tem ali uma sociedade que tem produzido esse tipo de violência meio sem propósito, né? Porque você até entende quando criminosos recorrem à violência, porque eles têm ali um propósito criminoso muito objetivo, sei lá, traficar drogas, assaltar um banco, ou qualquer coisa desse tipo, sequestrar alguém, né? Tudo bem, é um crime, a gente sabe que é, mas você consegue entender a lógica como aquilo como um instrumento. Nesse caso, é a violência pela violência, né? É ela por si mesma que está aparecendo. E isso, né, ocorre de maneira meio endêmica no caso americano. E aí você cria, claro, um caldo de cultura propício ao surgimento desse tipo de sujeito, que vai lá e fala, bem, esse candidato presidencial é um cara de quem eu não gosto, vou lá e o mato. Né? E assim, né, procedeu esse indivíduo. Foi mal sucedido, acabou sendo preso, mas eu acho que ele se insere nesse contexto. Agora, mudar o processo eleitoral, não acredito que tenha qualquer efeito. Nem o outro, que triscou a orelha, teve um efeito. Imagina esse que sequer, né, o caso produziu algum tipo de resultado mais visível e ainda, vamos dizer, mobilizável. Né? No outro, o Trump, inclusive, produziu aquela imagem forte, né, Sim, dele sim. com o punho erguido, né, o sangue escorrendo pelo rosto, gritando fight, fight. Né? Quando o cara, enfim, tem uma cena dessa e isso não produz resultado, esse aí, então, nem pensar. Aí, embora, obviamente, seja tudo em aberto, porque a gente já discutiu aqui várias vezes, tem a ver com a forma como se dão as eleições nos Estados Unidos. E você pode ser o candidato com mais votos, como aconteceu com a Hillary Clinton, mas se você não vence no número de estados suficientes para levar e ganha, você não leva, tem aqueles 6 estados decisivos. Mas o fato é que a campanha continua ainda favorável à Câmara. A Câmara parece toda em torno da Câmara e o Trump, nessa altura, é um coadjuvante desse processo. É só o contendor, mas ela que brilha e ela que ganha. E o último debate acabou tendo esse efeito e imagina-se que tenha pelo menos o efeito de animar o eleitorado democrata aí para a campanha. O Lula... Tem até uma expressão, né, uma palavra que os americanos usam, né, para se referir a isso, que é muito boa. Na verdade, vem do latim, né, mas é usada correntemente, né, pelos falantes de língua inglesa, particularmente nos Estados Unidos. Eles chamam isso de momentum. Né? Então, a Câmara está vivendo o seu momentum, né, que é aquela situação em que, digamos, ela está no centro, assim como aqui entre nós, o Marçal está no seu momento. Né? Mas ela está ali. Eu acho que isso foi mais forte, claro, logo no lançamento da candidatura, né, culminando ali na convenção democrata, deu uma certa esfriada, porque aí entrou, digamos, na velocidade cruzeiro, né, da campanha, e perde um pouco daquele empuxo inicial, que é justamente o da aceleração da campanha, o fato novo e tudo mais, a reviravolta, todas essas coisas que criam o momento, né, no sentido americano mais efetivo. Mas, de qualquer maneira, acho que ela se beneficiou muito desse processo inicial e não à toa, né? Algumas pesquisas que têm aparecido, ela surge, pelo menos numericamente no eleitorado como um todo, à frente. O problema é que a gente sabe que isso, por si só, não é suficiente. É necessário não só ser mais votado no país, a Hillary já foi, o Al Gore já foi, né? Há outros casos de políticos que já foram mais votados e perderam por conta daquela configuração do bizarríssimo colégio eleitoral americano, que é uma herança, enfim, de uma sociedade lá do século XVIII, né? De uma outra lógica, e é um modelo, eu sempre digo isso quando discuto isso com meus alunos, né? A gente vai discutir sistema eleitoral, não é um modelo democrático, ele é um modelo federativo. Quem elege o presidente são os estados, não é o eleitorado propriamente dito, são os estados, claro, o eleitorado dentro de cada estado, mas de forma majoritária, então fechou a maioria, vai. Né? É assim que a coisa funciona, exceto ali Nebraska e Maine, que tem ali um sistema por distrito, né? E aí pode dar uma quebradinha nisso, mas no geral é disso que se trata, ao ponto de que se houver um empate, quem resolve o desempate são as bancadas estaduais na Câmara dos Representantes, né? Que seria a Câmara dos Deputados dos americanos. Veja, é por número de bancadas estaduais.
não é nem pelo número de votos. E aí, claro que os republicanos acabam levando vantagem pela pulverização. Então, é uma lógica federativa e não uma lógica democrática. Claro que democracia e federalismo podem conviver, mas há uma certa tensão entre eles. Nesse caso ali da eleição do presidente americano, o federalismo claramente prevalece sobre a democracia. Isso também quer dizer, a gente sabe também o quanto os Estados Unidos preserva certas tradições, mesmo quando elas vão ficando velhas. Isso nasceu numa outra configuração também do país, com a ideia de que você não criasse ali uma maioria muito esmagadora, que levasse a uma ditadura, e você criou esse conceito aí dessa, como você colocou bem, desse peso do federalismo, que hoje é totalmente disfuncional. Quer dizer, ele, na verdade, é um dos problemas centrais da democracia norte-americana. Não, por exemplo, que os sistemas parlamentares europeus não tenham problemas semelhantes, a gente viu que é na França também. Né? A quantidade de votos em relação à eleição, ou mesmo na Inglaterra, tal, como é que funciona nesse sistema de distritos. Agora, eu estava falando aqui que o Lula hoje vai ter uma reunião com a Marina Silva e e aí com o presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, para tentar pensar novamente num plano de combate a essas queimadas de mudança climática. O Lula tem falado muito na criação da figura da autoridade climática. Eu tenho muitas dúvidas. Eu não sei se a legislação brasileira e as estruturas que o Estado já possui não seriam suficientes, desde que elas estivessem com dinheiro e com capacidade operacional para combater. Eu digo IBAMA, a própria Polícia Federal, o INCRA, o Ministério do Meio Ambiente, mas queria ouvir o Cláudio Couto. Você acha que a criação de uma autoridade climática que esteja acima, ligada à presidência, que permeie a ação do governo de forma geral, transversal por todos os ministérios, é a solução, Cláudio? Ou pode ser um caminho para a gente lidar com esse problema? Quer dizer, e até te pergunto, antes disso, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está a coisa em São Paulo? Melhorou? Melhorou bem porque entrou uma frente fria, ventou bastante anteontem, né? Ontem já fez um friozinho, né? Bom, né? E com chuva, e não uma chuva torrencial, mas com alguma chuva, e continuou com uma certa dose de vento, né? Então isso ajudou a dissipar os poluentes que estavam aqui, que o negócio realmente estava, né? É um negócio assim terrível. Só para ilustrar com a minha experiência pessoal, eu moro num lugar que eu consigo observar, lugar alto, né, a Avenida Paulista, né, da onde eu estou, muito claramente. Né, e nos dias de alta poluição, simplesmente não dava mais para ver. E já no domingo, né, apareceu de novo. Olhei ali, opa, tá dando para ver a Paulista de novo, e muito bem, muito limpo. Então, né, até no olho você percebe isso, não só no olho no sentido do que dá para ver, mas também porque meu olho que estava ficando irritado não ficou mais, né, porque era uma outra consequência da poluição. Então, felizmente, deu uma melhorada. Agora, indo para a sua pergunta, né, que é a questão da autoridade climática. Olha, eu acho que é uma necessidade ter essa estrutura institucional. Acho que ela realmente pode gerar uma coordenação maior entre os vários órgãos do governo para produzir, né, políticas públicas efetivamente orientadas para gerar, vamos dizer, efeitos mais positivos em todas aquelas questões relacionadas ao clima nos diversos setores. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, para ter uma própria interlocução com a sociedade de maneira mais estruturada, porque aí você tem essa interlocução pelos diversos setores em que cada parte do governo atua, e aí você amplia o guarda-chuva dessa interlocução, não fica tudo concentrado no Ministério do Meio Ambiente, que acaba muitas vezes não dando conta desse recado, e tem funções administrativas muito diretas, né? Tem ICMBio, tem IBAMA, né? Tem que cuidar desses órgãos, enquanto que a autoridade climática vai atuar numa lógica muito mais regulatória, né? Do que propriamente essa lógica executiva direta. Então eu acho que é uma iniciativa muito importante, não é a solução para todos os nossos problemas, evidentemente, mas eu acho que é uma condição necessária para que os nossos problemas sejam atacados, né, para que a gente possa efetivamente lidar com eles de uma forma mais efetiva. Então, acho que é um ponto muito positivo. Já tinha sido anunciado isso antes mesmo do início do governo, já se falava em autoridade climática. Veja, a gente já está agora aqui na metade, né, do segundo ano de governo, até passou já da metade, na realidade, já estamos em 2/3 do segundo ano do governo e ainda não foi criado. Então, me parece que avançar nisso agora é até um pouco tardio, né? Seria bom até
o negócio tivesse começado lá no primeiro mês de governo. Mas a gente sabe que há dificuldade também na aprovação dessa atividade climática no Congresso, ainda mais um Congresso como esse que nós temos, né, um Congresso muito reacionário, conservador e também reacionário, né, do assunto também que vem em jogo, com o peso muito grande das posições retrógradas do agronegócio, que não são de todo necessariamente o agronegócio, mas são os setores mais retrógrados, as posições mais retrógradas vinculadas ao agronegócio que fazem presentes ali. E aí fica muito difícil você avançar com discussões dessa natureza, inclusive no que se refere a criar uma estrutura institucional como autoridade climática. Mas uma hora teria que se colocar o problema, talvez a gente tenha até, voltando à história, um momento propício para isso, né? Porque, afinal de contas, a gente está vendo aí com todas essas secas, incêndios, né, batendo sobre o país, inclusive em Brasília nesse momento. Vamos ver se parlamentares que estão lá em Brasília se sensibilizam um pouco com isso, né, já estão sofrendo diretamente com o efeito. É um momento talvez propício porque as pessoas ficam mais sensíveis aos argumentos relacionados a esse tipo de tema. Então, vejamos. De qualquer forma, havia também não sei se havia ou se há ainda, uma resistência da própria Marina Silva. Acho que isso esvaziaria a função dela no Ministério da... Mas a proposta inclusive inicial é dela, né? De ter uma autoridade climática. Depois ela mudou de ideia e tal. Acho que ela quer ter na autoridade climática alguém que seja da sua confiança, né? Não, ela própria. Esse é o ponto. E às vezes se cogitava colocar alguém, por exemplo, Isabela Teixeira, alguém que, enfim, não fosse exatamente da sua turma, né? E aí, consequentemente, haveria uma divisão de poder, porque na prática, claro, se você cria uma autoridade climática, tudo que está concentrado no Ministério do Meio Ambiente, mesmo com aquelas dificuldades que eu apontei, né, de concentrar demais num órgão que, além de tudo, tem outras funções, uma parte dessas atribuições acaba indo para outro espaço. E aí dá uma certa esvaziada no Ministério do Meio Ambiente, né? Pode ser mais eficiente para a política ambiental como um todo, mas tira poder do ministro ou da ministra, neste caso, do Meio Ambiente. Bem, agradeço quem nos acompanhou até agora. Vamos também aí. Acompanhe, estamos entrando na reta final das campanhas eleitorais, muito perto aí do primeiro turno. Então, continue acompanhando aqui o Política na Veia. Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário. E, Couto, obrigado e até a próxima. Valeu, Sérgio. Até a próxima aí que nos acompanhou e até a próxima ao Kaká que fica no bastidor e aqui e cuida de nós. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.